Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional, capítulo 41 do livro de Ezequiel. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, é uma continuação do que a gente já leu no capítulo 40, né? Sobre a visão de Ezequiel. Ele teve aqui sobre o templo, né? No capítulo 40, Deus falou com Ezequiel sobre o novo templo, né? O qual a gente falou pode ser sobre o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Jesus, sobre a igreja. Então é uma visão e a gente vai continuar aqui. Mas antes eu quero te convidar para nós orarmos. E eu peço que você feche seus olhos, que você incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Vamos orar? Querido e amado e poderoso Deus, eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a nossa mente e o nosso coração cativos à Tua voz, à Tua palavra. Ensina-nos hoje, Deus. Traz ensinamento, Deus. Traz discernimento espiritual. Traz revelação do alto. Traz, Senhor, revelação da Tua palavra. Tira, Senhor, o que não é Teu de dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração. E coloca mais do Senhor, Pai. Nos enche de sabedoria hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que possamos ser cheias de sabedoria. Bom, capítulo 41 começa assim. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes, e a largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Eu não sei se você consegue imaginar, né? Mas nessa visão de Ezequiel, Deus está dando, né, instruções do novo templo com cada detalhe, com medidas, né? E Deus é extremamente detalhista. Ele fez isso, a gente já leu por aqui também sobre quando ele pediu para Davi construir um templo, né? Que foi Salomão que construiu os detalhes que tinham ali. Vamos seguir, versículo 3. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e a parede saliente em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinham 10 metros e a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. E ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo, tinham 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinham 2 metros de largura. Os quartos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar, e havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem encruzados na paredes do templo. Versículo 7. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Você consegue imaginar? Eu fiquei imaginando, os quartos de cima são maiores, né? Mais largos. Vamos seguir, versículo 8. Vi que ao redor de todo o templo foi construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. E havia entrada para os quartos laterais a partir da área aberta, mas uma ao norte e outra ao sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura, e a parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo do lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo,
Inclusive suas galerias em cada lado era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas, as galerias em volta dos três, tudo que estava do lado de fora, inclusive a soleira, foi revestido de madeira. Igualmente estavam revestido piso, parede até as alturas das janelas e as janelas. E no espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, e a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha dois rostos. É sotaque. O rosto de um homem virado para a tamareira de um lado e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada haviam querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e os que ficavam em frente do Santo dos Santos eram semelhantes. E havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidas em relevos, como os que haviam na parede, e haviam também uma saliência de madeira na frente do pórtico. E nas paredes laterais do pórtico haviam janelas estreitas, com tamareiras em relevo em cada lado, e os quartos laterais do templo também tinham saliências. Capítulo 41 deu uma continuação, né, do que a gente estava vendo sobre os detalhes do templo, né? Estava falando sobre o templo, né? Como Deus estava querendo tudo isso, dando a visão a Ezequiel dos detalhes, que, como eu falei, muitos teólogos eles acham essa parte mais difícil de interpretar, porque Deus deu a Ezequiel aqui uma visão de um novo templo, né? Será que é a palavra? Será que é o evangelho? Será que é Jesus? O que Deus está querendo falar com tantos detalhes de templo? Então, que o Espírito Santo te ministre e traga essa revelação em nome de Jesus.